go. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Esse é o Obsessões, o podcast dos Sessões. E estamos aqui para falar de trabalhos que admiramos, tentando se aproximar desse universo emocionante dos filmes do Estúdio Ghibli, ou Ghibli, para alguns ouvidos, né? Eu sinto um grande prazer, quase que um vento no rosto. Eu estou falando aqui com o Fernando, com o Vitor, mas também falando com o meu amigo Totoro, com a minha amiga Chihiro, com a Kiki, com a Mononoke, com Sem Face e tantos personagens que talvez para mim deixaram até de ser desenhos e fazem parte da ficção que eu carrego para minha vida. Então eu fico emocionado de falar do Ghibli e do espírito de contemplação e de imaginação que eu consigo ter assistindo cada cena. Então nessa semana a gente se propôs a passear pelos filmes do Estúdio Ghibli, que, se você não conhece, é um estúdio de animação japonês, um dos maiores estúdios do mundo de animação, que faz filmes muito bons. Não só para quem gosta de animação, mas para quem gosta de histórias. São realmente filmes muito marcantes. Então, vamos lá, ao sabor do vento e com o peso desses personagens, é com vocês. Muito obrigado, que apresentação linda, Leandro. Linda mesmo. Obrigado, Fernando, que bom estar aqui com vocês, falando desse estúdio que por muitos é considerado a Disney japonesa, mas eu vou deixar só esse entre aspas aqui, porque é bem diferente, né? A gente está falando de um outro universo, de um outro mundo. Essa comparação talvez fosse mais plausível seria o Pixar, de alguma forma, por ser um estúdio mais novo, né? E por abordar uma temática mais global, não focada tanto no público infantil, por mais que sejam animações. As animações já deixaram muito tempo atrás de ser só um caminho para ganhar dinheiro né, por conta de crianças que precisam ser envoltas num universo novo e por aí vai. Eu acho que o Ghibli ele consegue quebrar esse paradigma de alguma forma, né, na criação deles pelo Hayao Miyazaki e também pelo Isao Takahata, que é um outro criador também muito famoso, muito importante do Ghibli. Então foi uma criação dos dois lá nos anos 80 e pouco, 85 é a criação do estúdio. E a partir disso eles criaram um universo que é imersivo mesmo, igual o Leandro falou de uma forma emocionada e realmente emociona, porque eles conseguem abordar temas caros aos seres humanos, além da infância. E acho que a melhor forma de a gente conseguir trazer isso para o mundo das crianças é assim. Eu vou falar minha experiência particular com meu filho, né, principalmente Caetano e com a Lorena. Caetano, desde novinho, eu introduzi o Ghibli na vida dele, além, claro, da Pixar, dos Toy Stories da vida. De alguma forma, é menos atrativa a ele, principalmente por conta do vocal mesmo, da voz, né, da fala em japonês. Normalmente coloco na língua mãe. O inglês é muito mais fácil para a gente adaptar ao ouvido, de alguma forma. Isso sempre foi um atrativo, mas visualmente pegava igualzinho. Então ele queria ver o Totoro e queria ver o Woody e o Buzz e por aí vai. Então nunca foi algo, eu quero só ver isso. Isso aqui eu não gosto, de jeito nenhum. Nunca foi um problema aqui em casa. E é incrível como são tantas camadas
E não é aquele tipo de filme que, óbvio, a gente pode deixar as crianças vendo e vai para lá e faz outra coisa. Como eu normalmente faço com Pixar ou Disney mesmo. Tem alguma coisa, uma aura de ensinamentos que traz uma base das histórias do Ghibli que são sem tamanho. É inesgotável. É uma fonte inesgotável de conhecimento, de aprofundar numa nova cultura, de ver coisas que a gente não está habituado a ver em filmes, animações, principalmente quando pega a parte mais da religião, do shintoísmo, que é algo bem característico do Japão. O shintoísmo, depois o Fernando vai discorrer muito melhor do que eu, que é um senhor que morou no Japão por muitos anos, ele vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu amo muito o Estúdio Ghibli, eu adoro ele abordar sempre um tema que para mim sempre foi muito importante, que é a sustentabilidade. Ele pega muito também forte na parte econômica, ele fala muito de política sem falar de política, sem ser chato, sem ser pedante. E também tem, óbvio, a fantasia da animação. Você vai para caminhos que só a animação pode deixar a gente ir. Sem falar da tristeza que ele também consegue mostrar de uma forma arrebatadora, lembrando de Túmulo de Vagalumes ou de Vidas ao Vento. São dois que realmente são muito chocantes para mim quando a gente vê uma animação impactante. Fala aí, Fê. Difícil dar 2 centavos depois de vocês. Mas a minha impressão primeira sobre o Estúdio Ghibli é tudo isso que vocês falaram e talvez mais um pouco. Conseguiria falar isso de forma tão poética e bonita assim, né? O Estúdio Ghibli é um presente dos céus. O Miyazaki é aquele gênio, aquele senhor lindo. Ele parece um desenho e tudo que a gente vê nos filmes dele, eu acho que uma das grandes coisas que o Japão fez para o mundo, assim, para além de tudo que o Japão já produziu para o universo. É um presente mesmo daquela ilha que teve vários problemas, né? E muitos deles são retratados nas animações. Gosto muito do Japão, como o Vi falou, eu morei lá de 2001 a 2003. Eu sou descendente de japonês da terceira geração, então eu tenho contato, assim, a minha família tem muito japonês, a gente come sushi com feijoada, essas coisas que a gente vive aqui no Brasil, né? Essa miscelânea que o Brasil produz. Mas eu sinto claramente que eu tenho sangue desse pessoal aí. Eu gosto muito da língua. Qualquer dos filmes do Estúdio Ghibli, de forma geral, em japonês e assistir em português, mantém o padrão, você consegue entender, consegue entrar na história, mas ouvindo na língua muda tudo, né? Muda tudo porque ali é a imersão completa de um outro universo mesmo, é como se estivesse em um outro continente. Então, eu acho que o Estúdio Ghibli é a materialização de um sonho que a gente tem a oportunidade de ver, e acho que, às vezes, a gente fica muito preso nessa rota norte-americana de Pixar, Disney, quando a beleza que está sendo produzida lá do outro lado do planeta é estonteante. Então, é isso. Tenho que agradecer, desde 85, por esse estúdio ter sido montado. Você falou de indústria norte-americana, cinema norte-americano. Eu, pelo menos, só conheci o Estúdio Ghibli porque ele entrou nesse circuito americano. A gente teve como porta de entrada para o Estúdio Ghibli o filme A Viagem de Chihiro, que foi o primeiro filme a ganhar um Oscar de animação não sendo americano. Isso foi em 2002, o filme é de 2001. Essa Viagem de Chihiro é o começo da viagem para nós. E então eu queria que você falasse também um pouco sobre essa menina, né, que é a Chihiro, e que é um filme, esse acho que obrigatório do estúdio, pode ser uma porta de entrada. Tem várias obras-primas no Estúdio Ghibli, né? Mas Viagem de Chihiro certamente é uma delas. Certamente vai estar no top 5 de quem assistiu os 21 filmes do estúdio. É a história de uma personagem chamada Chihiro, ela é uma adolescente, ela tá mudando de casa e para num determinado local, os pais dela vão lá, começam a comer uma comida desse local e se transformam em porcos. E aí ela entra todo um mundo fantástico, cujo final tem todos os seus desdobramentos. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme, que marcou desde o começo, foi a música.
Um dos elementos. Acho que a música, aquela Itsumo Nandemo, que é Always With Me, em inglês, que toca no final, eu às vezes coloco como canção de ninar para o Ian. E a letra é linda, é maravilhosa, e é tocada só numa harpa por uma mulher. Muitas das composições do Ghibli são feitas pelo Joe Hisaishi. Esse cara é iluminado. Então é isso. Viagem de Chihiro. Nossa, Viagem de Chihiro para mim é um dos negócios mais assim absurdos que tem, porque tem uma determinada cena, eu não vou querer dar, não, bom, posso dar spoiler, né? Quem já está ouvindo a gente deve ter visto o filme. Mas tem aquela cena que ele tem a casa de banho, né? Uma casa de banho, e aí entra aquele cara todo estraçalhado lá. E a Chihiro lava ele e consegue tirar. Ele tava com um monte de coisa dentro dele. Aí todas aquelas coisas ruins saem de lá numa cena fantástica que dá nojo, dá uns arrepios assim na hora. E descobre-se que aquela pessoa não era uma pessoa, era tipo um deus, né? Uma espécie de deus, uma espécie de Samá, um deus do céu, que fica muito feliz por ter se livrado de todos os pesos que tinha e vai para o céu em forma de, sei lá, dragão ou cometa. Eu sinto, Fê, que só um personagem com a pureza e a ingenuidade da Chihiro podia fazer aquela limpeza. Tem um simbolismo muito Exatamente. forte ali, onde você entende muito a personagem. Tipo, leva o grau da pureza, da ingenuidade. Por que a gente vai se encantar por ela e qual vai ser o grande trunfo da Chihiro? E você, Vitor? Fala um pouco também. Coisa linda. Realmente, a Chihiro foi um início. Claro, certamente deve ter gente que tenha ouvido falar antes, mas a popularização do Ghibli aqui no Brasil foi por Chihiro. E a Chihiro tem essa história de amadurecimento, um amadurecimento obrigatório, né? Ela é obrigada a amadurecer ali, em ser uma criança. Então a gente fala, uma criança birrenta. Ela é só uma criança, né? Não é uma criança birrenta. Ela é só uma criança que não quer se mudar de lugar, não quer perder os amigos, não quer mudar de casa. E daí, a partir do momento que ela entra naquele templo, que os pais entram ali e se tornam porcos, até uma referência que tem da mudança de porcos, eu fiz uma lembrança com Pinóquio. E Pinóquio tem uma cena que o próprio Pinóquio vai até aquela ilha proibida e começa a fumar, beber e tudo mais, e se torna um burro. Uhum. Querendo ou não, os pais da Chihiro vão lá, comem a comida que não deveriam comer, porque não sabem o que tem, acham que o dinheiro deles vai comprar qualquer coisa, que o dinheiro deles é lei, num lugar que eles não conhecem, e se tornam porcos. É uma referência a porcos capitalistas e tudo mais, que é uma crítica absolutamente forte no filme todo. O filme faz uma abordagem muito forte em cima do capitalismo, do ter, da falta de respeito, da falta de senso do seu local. E diz muito desse amadurecimento dessa menina, um amadurecimento incrível. Ela encontra personagens fantásticos, né? Fantasmas. Tem o Haku, que é o menino que mais ajuda ela desde o começo, que também acaba tendo uma deidade ali. Ele é um deus do rio, que também é outro tema muito forte, que acaba mostrando como mexer no rio é complexo, mexer na natureza é complexo, como você pode matar a natureza ali de alguma forma. Então são várias sensações ali. Tem a Yubaba, que é essa bruxa do mal, mas não é tão do mal assim. E tem a irmã dela, que é a bruxa que não é tão mais boazinha, que ajuda ela. São vários pequenos detalhes. É uma animação que você vê, cada vez que você vê um personagem novo. O que é aquele sem face? É um negócio incrível. Como ele vai comendo as pessoas, ele vai se alimentando da ganância, do querer, do ter. Ele vai comendo tudo que passa pela frente dele e ele só se dá conta do quê? De que ele não pode comer a Chihiro. A Chihiro é incorrompível. Então, essa é a beleza da Chihiro. Ela une a inocência da criança, mostrando um amadurecimento obrigatório, mas sem perder essa pureza de não, eu não preciso do seu ouro, eu não preciso. Para que eu preciso desse ouro?
só quero voltar para casa, eu quero meus pais de volta, eu quero continuar a minha vida. Ela faz uma conexão não só da realidade dela do hoje, do Japão de hoje, ela pega toda essa ancestralidade do Japão que de alguma forma foi se perdendo com os anos, com a abertura do Japão financeira. O Japão mudou muito, né, no último século, perdeu-se muito daquela base histórica do Japão. E acho que essa é a beleza da Chihiro. Ela traz um Japão da antiguidade, um Japão novo, e como isso é possível fazer essa conexão. Eu acho é perfeita, é uma animação perfeita, não dá para falar, olha, tem um pedacinho a mais. Quando foi levado para os Estados Unidos, agora uma curiosidade, os primeiros filmes do Miyazaki que foram para os Estados Unidos, o Weinstein, que é aquele produtor grandão, ele quis obrigar o Miyazaki a diminuir o tamanho dos filmes, porque ele achava que os americanos não aceitariam filmes tão longos, com tantas imagens mais paradas, né, sem diálogo ou sem música. Então, eu sei que na época do Mononoke, ele queria colocar música em partes que não tem música, porque ele falou, o americano precisa ter música nos filmes. Imagina a gente ter perdido a cena, a hora que a Chihiro entra no trem e o Senfado se senta do lado dela e fica ali de silêncio. Ela, o mosquitinho, o ratinho e o Senfado. Não seria o mesmo filme. Não seria o mesmo filme. E essa cena é brilhante. E você, Lê, o que você tem de Chihiro? Deixa eu só falar uma coisa antes. É uma experiência que se pode fazer, porque eu fiz essa experiência não forçada, mas foi assim. Geralmente, quando eu estava colocando Chihiro, eu estava assistindo sozinho, depois chegou outras pessoas, assim, geralmente da família. Recentemente eu assisti com uns amigos, porque a gente estava num sítio, e eu coloquei para o Ian assistir. A impressão que dá é assim, as crianças estão assistindo o filme, mas à medida que o filme vai se desenrolando, os adultos começam a olhar para o filme e falar, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aí? Que viagem! Então é um negócio que pega qualquer faixa etária, do 0 até os 100 anos, assim. Porque se não te pega de um lado, te pega do outro. Você não consegue escapar das imagens, da força da construção. É tudo muito bonito, tudo muito bem feito. E mostra só a genialidade, né? Sim, genialidade. Parece que você está diante de uma coisa que vai durar séculos, que está muito além de você. Um filme que dura mais que uma existência humana, sabe? Quando você está passando isso para o seu filho, você está querendo que isso perdure, porque o filme é de 2001. E aí uma criança pequena, vamos dizer pequena, porque não só o seu filho, outras crianças que eu já vi pegarem a Chihiro, assim, na primeira infância mesmo, crianças pequenas, 3, 4 anos, e querem ver de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, tem alguma coisa ali que pega que não está aparente, sabe? Quando eu estou assistindo a um filme como esse, parece que eu vejo os meus olhos brilharem, assim. E se você olhar a criança, que é aí alguém que tem muito brilho no olho, você vai ver que o olho dela está brilhando também. Então, a experiência de assistir um filme desse com uma criança é a experiência de mergulhar na infância. E mergulhar na infância é mergulhar no universo do Ghibli, na infância e as suas complexidades, porque não tem uma simplificação da infância em nenhum momento, porque nem a criança é totalmente boa ou totalmente má. Observem as crianças, elas têm várias nuances de humor, de caráter, de personalidade, de intenções, dependendo da situação. Então, essa visão do infantil que opõe muito o bem e o mal, que coloca as princesas como indefesas e os homens como os grandes salvadores, o Ghibli quebra isso. Já coloca essa figura, que é a Chihiro, com uma força e com uma fragilidade ao mesmo tempo, porque a vulnerabilidade é o trunfo. E não é a vulnerabilidade não é uma fraqueza idiota. Todos temos fraquezas. Talvez seja isso que ele está dizendo ali. E isso nos compõe.
É com esse material humano que a gente vai trabalhar nas situações e vai viver as situações. Então, se a gente for trabalhar numa casa de banhos, a gente vai precisar usar, às vezes, sem a gente saber, dessa pureza que está escondida ali. Então, o Miyazaki colocar isso em camadas e num lugar que você não consegue acessar rápido ou não consegue acessar sem esses momentos de silêncio e de contemplação, faz dele, para mim, esse mágico, porque ele não revela nem para você o que você sentiu. Você sai maravilhado de um filme que nem o Chihiro e vê 10, 20 vezes e tudo bem. Você está se alimentando de parece que uma beleza verdadeira, sabe? Então eu fico emocionado. Uma das cenas mais bonitas que eu acho no Chihiro é quando ela tá no Hako, no dragão, ele tá voando no céu, e ela entende da amizade deles, né? Da onde vem aquele amor que eles nutrem um pro outro, que é... E ela fala, agora eu lembrei, Hako, você é um rio, né? Fala o nome do Hako, e aí o dragão se desfaz e vira o Hako no céu, e aquela coisa caindo é uma das coisas mais bonitas que existe no planeta, porque você flutua junto com eles. É lindo demais. Eu fui um rio. Nossa, é tão poético, mas é da religião do shintoísmo, né? Hoje é meu avô, mas ele foi um rio. Ele é meu amigo, mas ele era a montanha. Tão bonito, né? Isso traz tanto repertório para um povo. E o Japão ter essa base shintoísta é interessante e muito fascinante para nós, eu acho. Você pirar no espírito das coisas, né? Aí tem um outro elemento também que é muito interessante, porque tem um documentário, aquele documentário que a gente estava comentando antes, sobre o Miyazaki, em que ele chega pela manhã no estúdio dele, e o estúdio dele está vazio, e ele vai abrir o estúdio. Sai do carro e fala com o documentarista, Ohayou gozaimasu, bom dia. Ele entra no estúdio, o estúdio está vazio, e ele fala, Ohayou gozaimasu. Abre uma porta, fala, Ohayou gozaimasu, vai abrindo as janelas, Ohayou gozaimasu. Ele está cumprimentando as pessoas que estão ali. De alguma maneira, o estúdio está ocupado. Essa relação que o japonês tem com a religiosidade, ou a morte, ou além-vida, cara, isso pipoca em vários momentos do cinema japonês em si. A gente vê isso em Túmulo dos Vagalumes, a gente vê isso nesse documentário, essa questão de, assim, quando eu estava no Japão, os japoneses, eu trabalhava de noite, e quando eles saíam do período dele de noite, eu ficava na madrugada inteira. E então eles se despediam e falavam, oh, tchau, Fernando, até amanhã. Cuidado aí com os fantasmas, tá? Até mais. O Yasumi Nasai. Como assim? Você vai embora, vai me deixar trabalhando aqui sozinho, no meio dessas máquinas, e você me dá tchau, cuidado aí com os obaques, né? Que são os fantasmas. Então, tem essa relação, não sei se é por causa da bomba atômica, de um desencarne em massa que rolou lá em Hiroshima e Nagasaki em 45, mas é um resquício que está na cultura. No comecinho de Princesa Mononoke, mata-se como é que é o nome daquilo, gente? Me ajudem. Né? Que está amaldiçoado por espíritos malignos, e a primeira coisa que acontece depois que o javali morre e o espírito sai, é uma velhinha, ela chega lá e fala, ó, desculpe, nós tivemos que matar você, vamos fazer daqui um lugar de peregrinação, você, por favor, pode descansar e tudo mais. É um respeito, sabe, com a questão da vida, né? Da vida e da morte. Então, esse negócio do Japão com a morte é uma coisa muito legal que aparece em muitas camadas em vários lugares, assim. É bom prestar atenção. Então, é inesgotável. Mas, além de Chihiro, queria saber do Vitor, se ele quer falar sobre um outro filme pelos quais ele passeou essa semana, que ele reviu. Acho que eu vou pegar um pouco esse gancho do Fê da morte. Eu ia falar da Princesa Mononoke, e realmente tem muito essa conexão, mostrando o respeito à terra, a quem são aquelas deidades ali, aqueles deuses, aqueles fantasmas ou espíritos, aí a gente, cada um entende como quiser, porque para a gente realmente é muito distante. A gente não consegue se conectar tão facilmente, por isso que eu acho que é tão brilhante para a gente ver esse tipo de filme. Esse tipo de filme do Ghibli, ele nos traz e nos leva para lugares novos, desconhecidos mesmo. São temas que para nós não são o básico,
não é basal, não é, o que a gente está acostumado. Então, Princesa Mononoke também é outra obra-prima do estúdio, também do próprio Miyazaki, que mostra essa princesa que quer ser entendida como uma loba, que ela é contra a matança que está sendo feita naquela floresta onde ela vive, e como uma usina está dizimando a floresta. Então, é o respeito pela natureza, pela sustentabilidade. Isso está falando lá de 97, não é? A gente não está falando agora de Greenpeace, o aquecimento global. Isso já vem do primeiro filme do estúdio, da Náusica, falando de um vírus que transmite pelo ar, porque as florestas também foram queimadas. Olha, a gente está vivendo uma pandemia com um problema de vírus no ar. Isso é de 84, é antes até da criação do próprio Estúdio Ghibli, só que ele é considerado o primeiro filme do Estúdio Ghibli, porque era do Miyazaki e acaba tendo toda a criação baseada no próprio Estúdio Ghibli. O próprio Totoro. O Totoro também apesar de ser mais alegórico, de ser mais infantil, sem ser infantilizado, a gente vê ali uma figura fofa que está ali cuidando de um lugar novo. É como se fosse atravessar esse portal que a Chihiro atravessou. A hora que aquelas crianças que não têm uma mãe, que também é um tema que está sempre aí, as mães em algum momento somem, tem essa perda, acaba acontecendo uma orfandade ali, em muitos pontos de vários filmes. Acho que o Totoro é o mais óbvio, assim, que a gente vê que uma mãe está ausente, mas isso também acontece em outros filmes. Voltando para o Totoro, tem essa beleza de envolver a floresta novamente, esses animais da floresta, essas figuras mitológicas, se eu posso falar assim, se eu não estiver também ofendendo esses pequenos fantasmas em algum lugar no planeta. Só mais um que eu queria comentar, que talvez seja acho que talvez o filme mais triste que eu já vi na vida, que é Túmulo dos Vagalumes. O Leandro, inclusive, nem conseguiu terminá-lo. Nunca consegui ver até o final, porque eu me desestabilizo. Então, eu acabo não vendo mais, porque para mim é muito triste. Mas quem sabe um Mas dia, realmente é mesmo. porque até onde eu vi é muito triste, mas muito bonito. E aí você começa a soluçar, de chorar. E olha que eu acho que eu sou duro na queda com chorar em filme. Eu choro, me recomponho, pego um lencinho, enxugo a lágrima, mas ali é impossível para mim, por enquanto. Mas é que é um filme realmente muito duro, é uma história real que aconteceu com dois irmãos no meio da Segunda Guerra Mundial e eles precisam começar a tentar sobreviver do jeito que dá. Perderam a mãe num dos ataques à bomba lá, o pai está trabalhando no exército e imagina um irmão mais velho e uma criança, um irmão mais novo, uma irmã mais nova, tendo que se virar para comer. É bem impactante visualmente, mas ele é lírico na hora que o irmão cuida da irmãzinha mais nova e ele quer tentar transformar aquilo numa beleza. A alusão dos vagalumes são as bombas caindo do céu, né? Então tem toda essa alusão das bombas, que é algo que está em vários filmes do Miyazaki, como você falou. Acho que ficou realmente uma mancha muito grande para o Japão na Segunda Guerra, não uma mancha para o Japão, uma mancha no Japão, que certamente é algo insuperável que aconteceu ali, né? Não só falando das bombas atômicas, mas acho que a própria presença do Japão na guerra, como se deu ali naquele momento, é algo traumático. Diversos filmes têm a temática da guerra, então a gente pega, além do Túmulo dos Vagalumes, pega Vidas ao Vento, que é a construção do primeiro avião japonês a ser usado numa guerra, que é lindíssimo. Você pega o Porco Rosso, também é um aviador que está no meio de uma guerra ali. A Mononoke é uma guerra, querendo ou não, uma guerra de duas tribos, querendo um conquistar a floresta e o outro defender a floresta. Então são vários filmes que abordam a guerra porque é uma mancha, não tem jeito. Só mais um pontinho que eu quero falar da sustentabilidade, que é um dos filmes talvez que mais as pessoas tenham visto, infantil, que é Ponyo. Ponyo é uma adoração à sustentabilidade também.
por muitos falam, o Ponyo acaba sendo uma pequena sereia do Japão. Para mim não faz o menor sentido, porque um peixe que vira uma menina, não é uma menina que já é peixe, já é uma mudança. O legal dos filmes são esses. Não tem bem e mal, igual o Leandro falou lá atrás. Isso é muito legal, essa falta de construção, de mostrar lados opostos, não existe. Porque o pai da Ponyo não quer deixar ela subir para a Terra porque os humanos são maus. Mas, de alguma forma, ele vê o quanto os humanos podem ser equilibrados. Na Mononoke também isso é muito claro. Como é possível aquela conexão quando você pega o príncipe com a Mononoke, que é irredutível. Ela quer que os humanos se fodam, que morram todos os humanos, peguem fogo. O príncipe vai lá e fala, olha, eu também sou humano igual você é humano. Vamos ficar aqui, a gente consegue um equilíbrio. Então, a beleza dos filmes, principalmente essa parte da sustentabilidade, que foi um viés que eu acabei pegando aqui no comentário, está em muitos filmes deles. E isso é lindo de ver como o Japão, destroçado da guerra, igual eu falei, com muitos órfãos, com um país que mudou muito, perdeu muito do shintoísmo, perdeu muito dessa crença, dessa pureza, e está aqui trazendo uma nova forma de abordagem de um tema que é tão caro para nós e tão importante nos dias de hoje. Tem que falar uma coisa importante depois disso que você falou, que eu sempre penso quando eu assisto Ponyo, que é um país que passou por Fukushima também, né? Tem uma determinada altura do filme que o mar invade a casa do Sosuke, que ao lado da Ponyo são os protagonistas. E aquilo me lembrou Fukushima na hora, assim. É a natureza cobrando seu preço, em alguma medida. E você veja que povo interessante é o Japão, que eles conseguem fazer coisas extremamente bonitas, falando dos problemas que eles já tiveram. Você pegar uma coisa horrível que aconteceu com você e transformar isso em arte. Acho que não tem uma saída mais elevada para uma, digamos, uma cicatriz nacional, uma mancha nacional, do que isso, né? Eles pegarem e fazerem arte com isso. Você estava falando de Túmulo dos Vagalumes, eu acho que não existe nenhuma outra forma de você explicar para as pessoas o que é o terror de uma guerra. Pode tentar pensar, pode tentar estudar, mas a gente não sabe o que é. Nenhum outro país no mundo tem em sua história a marca de 2 bombas atômicas dentro do seu território. Né? Que até hoje você não pode pisar onde caíram as bombas, porque o nível de radiação ainda é muito alto e vai continuar sendo. Perto de Fukushima, hoje você também não consegue mais ir, porque o nível de radiação lá também continua muito alto. Existem cidades fantasmas no entorno de Fukushima. E aí você vê Ponyo, vê Túmulo dos Vagalumes, você bota a mão na consciência e pensa, puta que eu pariu, né? A visão de uma guerra, a visão de uma catástrofe pelos olhos de uma criança, sempre. E é nisso que o Miyazaki e o Estúdio Ghibli conseguem fazer as coisas mais lindas do planeta e te toca. Tem que criar uma consciência, isso cria uma consciência na gente, não tem como. A questão da sustentabilidade está muito clara no Ponyo. O mar, desde o comecinho, a Ponyo fica presa dentro de um vasinho de vidro. Ela não consegue respirar. Aquela imagem é a imagem do canudinho no nariz da tartaruga, se a gente for trazer para a realidade. É isso. É como nós, seres humanos, destruímos o nosso meio ambiente. Isso está em todos os outros filmes. Agora, um outro ponto que eu queria que vocês comentassem, que eu acho importante dizer, as mulheres, né? O papel das mulheres no Estúdio Ghibli. Todas as personagens, pelo menos em sua grande maioria, são mulheres. São crianças, mulheres do sexo feminino, e são personagens fortíssimas. Queria saber aí o que vocês acham dessa característica específica aí do Miyazaki. Eu acho brilhante, para falar bem a verdade, porque desde o primeiro filme da Nausicaa, você tem mulheres ali muito fortes. A Nausicaa, depois você vai ter as crianças do Totoro, 2 irmãs, depois a Kiki é uma graça, a Kiki é uma bruxa, que também não é uma heroína, não é forte, mas assim, é mais ou menos uma pequena jornada parecida com a da Chihiro, de descoberta, de reconhecimento, de conhecer lugares novos. Depois você vem para Mononoke, que é um negócio visceral, tribal até, de alguma forma. A Chihiro, a própria Ponyo, que é um peixe que se transforma numa garotinha, mas não dá para saber se é uma garotinha. É uma peixe que virou gente.
ou é um peixe que virou uma criança. Isso é incrível. Sem falar da princesa Kaguya. Como eu tinha falado da ausência da mãe, ela nasce do bambu. É incrível, e é um traço lindo. É o último filme do Isao Takahata, ele morreu logo um ano depois do lançamento, em 2013, o filme também, o mesmo ano do último filme do Miyazaki. Eu entendo que tem, assim, essa relação que dizem da mãe, que era doente, e que ele perdeu a mãe, e a partir daí essa referência às mulheres. Eu acho que para além da questão do feminino e do masculino, ele traz a questão do não gênero, porque você não identifica alguns gêneros dos personagens em muitos filmes. Para você chegar no gênero, você demora um pouco. Não sei se é uma questão de referência minha, até de idioma. Você demora para identificar Chihiro como um menino ou uma menina, por exemplo. Você demora para identificar alguns vilões como feminino ou masculino. E eu nem sei se é para você identificar. É para você ver essa força além do gênero. E mais um adendo. O primeiro filme do Takahata é O Túmulo dos Vagalumes, que a gente já falou aqui. Se não estiver bem, não veja. Não está na Netflix liberado para você ver. Esse aí você tem que garimpar, tem no YouTube, ou tem para comprar DVD, Blu-ray, por aí. Ele foi lançado no mesmo ano do Totoro. E o lançamento do filme foi feito numa sessão única. A pessoa entrava e via 2 filmes. Então a pessoa entra e vê o Totoro, aquela beleza, aquele gato ônibus, coisa linda, aquele bicho de pelúcia gigante, lindo, fofo, que você quer abraçar, e depois você morre junto do Túmulo de Vagalumes. Imagina que sensação, o mesmo estúdio lançando um filme no mesmo ano, no mesmo dia, na mesma sessão, os 2 diretores geniais. Tem muito a falar, realmente o tema é inesgotável e muito bonito, muito gostoso de falar. Quanto mais a gente observa, parece que mais atento a gente fica aos detalhes e à grandeza desses filmes. Mas, então, Fernando, a gente poderia dar algumas recomendações. Talvez seja difícil, mas se você pudesse dizer para as pessoas, olha, esse final de semana você vai poder ver 3 filmes do Ghibli, a pessoa não viu nenhum filme ainda, quais ela poderia ver? Qual é a sua sugestão? Eu acho um bom mapa para você começar, para mim seria Viagem de Chihiro, a Princesa Mononoke e talvez Túmulo dos Vagalumes. Mas não necessariamente nessa ordem, tá? Aí é tudo intercambiável. Tudo intercambiável. Eu não recomendaria Túmulo dos Vagalumes de primeira, assim, sabe? Num almoço, num pós-almoço do sábado com a família. Acho que não seria o ideal. Mas para você ver depois, lá para a noite, sozinho, acho que você vai ter várias boas reflexões. Então, eu colocaria esses 3 primeiros. Viagem de Hiro, Princesa Mononoke e O Túmulo dos Vagalumes. O que você acha, Vi? Qual que é a sua lista? Vou fazer uma recomendação para quem tem filhos. Comece com Ponyo. Ponyo é o mais fofo do mundo. E Totoro. Então, se você tem filhos, vai em Totoro, Ponyo, e se você tem filho também, pode ir em Kiki. Para o meu gosto, e acho que também tem uma predileção do meu filho, o Castelo Animado. Eu nem citei ele aqui. É uma beleza de filme. A abertura de portas, aquele mundo que você vai de um mundo para o outro, e como você pode viajar entre lugares. Então, o Castelo Animado está lá para mim. O que mais que eu vou citar? Eu vou pegar o Kaguya, então, o Conto da Princesa Kaguya, que é o fino do desenho. O Kaguya tem um traço diferente, é uma história mitológica, é lindo demais. Eu já falei 5, né? Que eu fui abraçando e daí eu estou deixando o Leandro sem opções. Mas pode falar, Lê. É exatamente isso, Vitor. É uma pergunta difícil. Eu recomendaria todos. Não tem um que eu ache mais ou menos. São de excelentes para mais que excelentes, de verdade. E vou dizer os que têm a ver comigo, como eu falei no começo, dessas ficções que eu levo para a vida.
O serviço de entregas da Kiki. Até eu tinha uma gatinha que chamava Kiki, também por conta do filme. Então, dizer Kiki na boca para mim tem um sabor muito forte, assim, muito, muito doce, terno como é esse filme. Deixa eu ver algum que você não falou. Os Pequeninos. É lindo o trabalho de detalhe nos pequeninos, né? Que é a história da Harriet, que a gente nem conseguiu aqui pincelar aqui. Por isso que eu falei que no começo era tentar resvalar, tentar tocar nesse universo, porque ele é realmente inesgotável e não é aqui que a gente vai conseguir explicar ou desvendar. Você tem que ver e rever, porque ele é profundo. E um terceiro, eu recomendaria o Náusica. Náusica é um filme dos nossos dias. Você vai identificar muito o que está acontecendo nos dias de hoje lá em Náusica, que é um filme de 1984 e que traz muitas questões que são muito atuais. Então, eu fechei em Kiki, Os Pequeninos e Náusica. Isso é ótimo, porque a gente diversificou a lista, então você não vai saber por onde começar, nem por onde terminar, mas comece. Então, é isso. Vou terminar com a frase que eu acho linda, linda, do Totoro, que ela diz assim: eu fico feliz em dizer que não foi um sonho. Eu era como o vento. Muito bom. Seja como o Lindo! vento, é isso. O Ghibli é uma aura, né, de imaginação, força, contemplação, ternura, crítica. Então, é imperdível, são obras de arte do nosso tempo. É bom ser contemporâneo disso. Eu me sinto até feliz de ser contemporâneo dessa maravilha. E também fico feliz disso estar acessível no Netflix. Querendo ou não, a Netflix trouxe os Ghiblis para o Brasil e isso foi um acerto, porque até então era uma coisa assim que não tinha uma ampla divulgação no Brasil. Algumas pessoas conheciam pelos DVDs, realmente pessoas interessadas. Agora, quando você coloca ali numa plataforma de streaming, chega a mais pessoas. Não tenho mais muito o que falar e agradeço a companhia do Fernando, do meu amigo Vitor, mas também do meu amigo Totoro, da minha amiga Kiki, do Sem Face, da minha amiga Ariete, todos os outros, esses personagens que estão com a gente. Beijo. Beijo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Márcio.